A paz de Jesus esteja no teu coração. Seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro do curso de Introdução à Liturgia do Instituto de Educação à Distância da RCC Brasil. Para iniciarmos bem o nosso curso, façamos juntos esta oração. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nessa nossa primeira aula do curso de Introdução à Liturgia, nós vamos ver os fundamentos da própria liturgia. O que é a liturgia? Qual a finalidade da liturgia? Para que a liturgia serve? Como celebrar a liturgia? Nós estaremos embasados no Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada Liturgia. E logo na introdução da Sacrosanctum Concilium, no número 2, o Concílio Vaticano II vai nos dizer a liturgia no mistério da Igreja. Qual a finalidade da liturgia? Acompanhemos. Dia após dia, a liturgia vai nos transformando interiormente em templos santos do Senhor e morada espiritual de Deus, até a plenitude de Cristo, de tal forma que nos dá a força necessária para pregar Cristo e mostrar ao mundo o que é a Igreja, como a reunião de todos os filhos de Deus, ainda dispersos, até que se tornem um só rebanho sob um único pastor. Assim nós percebemos que o principal objetivo da liturgia é nos preparar para a comunhão celestial. Ao celebrarmos a liturgia, ao participarmos dos sacramentos, nós já estamos antecipando o gozo celeste. Aqui na terra nós já participamos da alegria plena que teremos no céu. A liturgia, segundo o Concílio Vaticano II, também nos mostra que ela nos dá forças para caminharmos em Cristo, para anunciarmos o reino de Cristo e manifestarmos ao mundo o grande objetivo da Igreja, que é reunir toda a humanidade sob um único rebanho, sobre um único pastor. E a respeito da natureza da liturgia, de onde parte a liturgia? Ora, a liturgia parte diretamente do coração do Pai. No Antigo Testamento, nós percebemos diversos momentos em que Deus apresenta ao seu povo elementos de culto. Nós temos a tenda do encontro, nós temos o templo de Jerusalém. Ali, naquelas prefigurações do verdadeiro culto, Deus mostrava o seu desejo de aproximar o homem de Deus. Não por um ato humano, mas por um ato divino. É o próprio Deus que se aproxima do homem quando o homem eleva o seu coração no culto litúrgico. Assim nós temos a plenitude do culto em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele realmente fundou a nossa religião. Jesus Cristo, ele apresentou os seus elementos de salvação e quis que a liturgia da Igreja fosse a continuação dessa obra salvífica. Esta obra salvífica de Jesus, que é continuada na Igreja, ela só tem esse valor de salvação por quê? Porque Cristo está presente na liturgia. Onde são os lugares que nós encontramos Cristo dentro da liturgia? Primeiramente, Cristo está presente na pessoa do ministro ordenado no ato em que ele celebra os sacramentos. O sacerdote age em persona Christi. É o próprio Cristo que age através daquele sacerdote. Então a liturgia é uma obra, sim, de Cristo. O segundo lugar na liturgia em que nós encontramos a presença de Cristo são nas espécies eucarísticas, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus verdadeiramente está presente em corpo, sangue, alma e divindade
na Sagrada Eucaristia. O terceiro lugar que nós encontramos a presença de Cristo na liturgia é na leitura, na proclamação da Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus é proclamada, é o próprio Cristo quem está falando. E por último, a presença de Cristo se torna real nos salmos, nos cânticos, na oração do povo de Deus, na oração em comum da igreja, que se reúne para louvar e adorar o Senhor. A respeito disso, o Sacrosanctum Concilium, no número 11, vai afirmar a seguinte frase: com razão, se considera a liturgia o exercício do sacerdócio de Cristo, em que se manifesta por sinais e se realiza a seu modo a santificação dos seres humanos, ao mesmo tempo que o corpo místico de Cristo presta culto público perfeito à sua cabeça. Ou seja, a liturgia da igreja é um culto público à cabeça do corpo. Quem é a cabeça do corpo? É o próprio Jesus Cristo. Nada na igreja é privado e secreto. Todo culto litúrgico é público, aberto para todas as classes sociais, para todos os tipos de pessoas, homens, mulheres, pobres, ricos, não importa. O culto público da igreja é para todas as pessoas de boa vontade e que são batizadas, que pertencem a este corpo místico de Jesus Cristo. Ainda, a liturgia da igreja, ela antecipa aquilo que nós viveremos no céu. Participar na liturgia na terra é estar em comunhão com os anjos e com os santos que já celebram o grande louvor de Deus ininterruptamente. Tanto quando na Santa Missa nós fazemos a grande aclamação do Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Ali, no finalzinho do prefácio, o sacerdote fala: nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos. Então, em cada sacramento, nós não estamos celebrando só com a parte visível da igreja, mas com a parte invisível também, com a igreja triunfante, a igreja que está no céu. A liturgia também tem essa força de nos preparar para a missão. No número 10 da Sacrosanctum Concilium, o Concílio Vaticano II vai afirmar que a liturgia é o cume para o qual tende toda a ação da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de que promana sua força. Os trabalhos apostólicos visam a que todos, como filhos de Deus, pela fé e pelo batismo, se reúnam para louvar a Deus na igreja, participar do sacrifício e da ceia do Senhor. A liturgia, portanto, meu irmão, minha irmã, é de onde emana toda a força da igreja. É aqui que começa o trabalho apostólico e aqui também é o fim do trabalho apostólico. Participamos da liturgia para sair em missão, retornamos à liturgia quando voltamos da missão, junto com os frutos que nós colhemos, com os peixes que nós pescamos para o Senhor. Mas a liturgia ela não é a única forma de oração da igreja. A Sacrosanctum Concilium também afirma: a oração pessoal tem um valor fundamental para preparar os nossos corações para participar da liturgia. É muito importante que nós entremos no nosso quarto. Que quarto é esse? O interior do nosso coração. Nos recolhamos em Deus e façamos o nosso momento único, sozinhos com Deus. A qualidade da oração pessoal, ela vai se refletir no grau de participação da oração comunitária, que é a liturgia. Ainda nesse sentido da oração pessoal, o concílio recomenda vivamente que as práticas devocionais não sejam perdidas. Rezar o terço, fazer jejum, as novenas aos santos. São práticas espirituais antiquíssimas da tradição da igreja que não devem ser colocadas de lado. Pelo contrário, essas práticas devocionais nos ajudam a participar melhor da Eucaristia, dos sacramentos. Mas o concílio também afirma: essas práticas devem estar em consonância com o ano litúrgico. Nós devemos fazer as nossas orações de piedade, de devoção, de acordo com o ano litúrgico. Por exemplo, no tempo quaresmal, é um tempo propício para rezarmos a Via Sacra. Mas no tempo pascal, a Via Sacra não cai tão bem, porque no tempo pascal nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo e não a sua morte.
Assim nós percebemos que as práticas devocionais nos ajudam a participar melhor do sacrifício eucarístico. No caso dos não batizados, é interessante frisar o seguinte: os não batizados, eles podem sim assistir aos sacramentos, mas porque eles não são batizados, eles não podem recebê-los. O batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. Assim, aquela pessoa que não é batizada, ela pode participar da liturgia da igreja acompanhando com as suas orações, mas não pode se aproximar da Eucaristia, não pode receber o sacramento da confissão, não pode receber a unção dos enfermos e também não pode casar-se no religioso. Para isso é necessário que essa pessoa peça o batismo e assim ela terá acesso a todos os sacramentos da liturgia da igreja. E estamos chegando ao final desse nosso primeiro encontro, dessa nossa primeira aula, na qual nós vimos os fundamentos da liturgia. Nós vimos de onde vem a liturgia, que é do próprio coração do Pai, numa obra fundada por Cristo e continuada na igreja pela ação do Espírito Santo. Vimos que a liturgia, ela antecipa aqui na terra o gozo eterno que teremos no céu. A liturgia também é a fonte e o cume de toda a ação missionária e apostólica da igreja. E que a oração pessoal, aliada à devoção aos santos, a oração do Santo Terço, elas nos ajudam a participar melhor da liturgia da igreja. Como tarefa para essa semana, nós recomendamos a leitura do capítulo 1 da Constituição Sacrosanctum Concilium. Não se esqueça de participar do fórum de discussão e deixar lá a sua opinião sobre o assunto dessa semana. Muito obrigado e até a próxima!